Muito bem, nosso desafio agora será construir essa peça que vai servir de suporte para a fixação do segundo motor, do segundo microservo, né? Então, essa peça aqui, que é uma base de madeira, com essas medidas que estão aqui, 1 centímetro de espessura, né? Aqui na largura nós temos 5 centímetros, e mais nessa medida aqui de profundidade, né? Nós vamos encontrar aqui 2,5 centímetros, né? Lembrando que tudo isso a gente vai transferir para milímetro, então aqui nós temos 10 milímetros, né? Aqui onde é 5 centímetros nós temos 50 milímetros, e onde é 2,5 centímetros nós temos 25 milímetros. Bom, essa peça ela também tem aqui 2 parafusos, né? Uma em cada uma próxima às extremidades, né? E uma em cada extremidade. Então vamos lá. Esse parafuso, ele é um parafuso de 3 centímetros. A gente sabe porque é 3 centímetros, por quê? Porque tem ele fica aqui com 1 centímetro da espessura da madeira aqui, dessa base, e ele passa mais 2 centímetros. A gente vai ver que isso aqui é importante, porque depois vem uma outra chapa aqui em cima, uma outra peça, e o motor vai ficar aqui no meio, né? Vai ficar preso aqui no meio, como se fosse um sanduíche, tá bom? Bacana. Outra informação interessante, importante, é esse furo aqui, né? Esse furo vai servir para a gente poder fixar essa base, né, ao motor. Depois que a gente fizer essa peça, eu vou mostrar direitinho como é que se faz a fixação, né, dessa base aqui no servo, no microservo. Lembrando que também o diâmetro desse furo tem que ser de 5 milímetros, de meio centímetro, tá? Então vamos para o TINCAD para desenvolver essa peça aqui com essas medidas. Vamos lá. Bacana. Aqui o que é que a gente vai fazer então? Vamos pegar aqui a forma básica. A gente vai pegar o cubo. Tá? Então vamos trazer um cubo para cá. Nessa caixa nós vamos passar também a cor, já vou acertar para aquele tom de amarelo lá, talvez esse, eu acho que fica legal esse aqui. Vamos ver como que vai ficar aqui, se vai ficar legal para a gente trabalhar, acho que vai, ó. Tá bem parecido com o tom que foi pintado a base. Vamos passar as medidas, então a gente tem que clicar, né, nessa caixa, nesse cubo. E aí, clicando aqui, ó, nessa parte, a gente já tem acesso às duas principais medidas aqui. Uma, nós sabemos que é 5, e outra, nós sabemos que vai medir... vamos lá, então, deixa eu clicar aqui. Vamos para essa medida aqui, que vai ser de 50 milímetros, né, que é os 5 centímetros. A gente vai digitar aqui 50 e vamos dar o Enter. Pronto, já temos lá. E outra vai ser de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Então, bacana, já temos, né, essas duas dimensões definidas, tá? 25 e 50. Agora só falta ajustar a altura, né? Então, a gente clicando aqui, nós vamos mexer nessa medida aqui, que tem que ser de 10 milímetros, né? Que é 1 centímetro de altura. Então a gente clica aqui e dá o Enter. Pronto. Olha só, está preparada, está montada aqui a nossa peça, né? Com as medidas que a gente precisa aí, tá? 2,5, 50 e 10 de altura. Bacana. Vamos dar então agora continuidade na questão do furo. Lembra que nós temos que colocar aqui, ou essa peça, ela tem um furo bem aqui no meio, né? Então tem um furinho aqui no meio. Como é que a gente vai fazer isso, né?
vamos usar a forma, que são essas formas aqui, que são as formas vazadas. A gente tem tanto de caixa quanto de cilindro. Vamos pegar essa forma de cilindro, que é o que a gente precisa, para a gente estar colocando aqui, né? Lógico que se a gente fizer um furo desse tamanho, né, aqui vai ficar muito grande, né? Não é desse tamanho o furo. O furo tem outra medida. A gente precisa acertar essas medidas, então a gente clica aqui, mesma coisa que a gente fez com a caixa. A gente clica aqui, vai ter acesso, né, às duas medidas do cilindro, e nós vamos passar, ao invés de 20 milímetros, esse furo tem que ser de quanto? De 5 milímetros. Então, 5 Enter, e aqui também, vamos mudar aqui para 5 Enter. Pronto. Esse aqui, sim, agora confere com a medida que a gente precisa aqui, né? Deixa eu chegar mais perto aqui, olha só, né? Ó, certinho, esse aqui sim, bate com a medida que a gente precisa, né? A altura, ela é maior, a gente já consegue ver aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho, mas a gente já percebe aqui que a altura, né? Ó, ela tá com 20 de altura, sendo que a nossa peça lá tem 10. Então é só a gente colocar isso aqui no centro, né? Olha só. E aí é interessante fazer aquele alinhamento, né? Como é que a gente faz o alinhamento para colocar essa peça bem no centro? A gente já aprendeu isso, né? A gente vai clicar nela, nesse cilindro aqui, e depois de clicar no cilindro, a gente tem que clicar também aqui com a tecla Shift. Vamos lá. Então, eu selecionei as duas peças, tá certo? Tanto o cilindro quanto essa base estão selecionados. Agora, basta nós pedirmos aqui para alinhar. Então, clicar aqui em alinhar e vão aparecer então todas as orientações que a gente precisa aqui para fazer alinhamento. A gente pode alinhar. Primeiro alinhamento que a gente vai fazer é com relação ao centro aqui. Então, vamos jogar a peça no centro, baseado nessa linha aqui da faixa dos 25 milímetros. Então, vamos lá. Clicou, já foi para o centro. Outro alinhamento que a gente precisa fazer, que a gente consegue ver que não está ainda certinho, né? Está mais ou menos, mas não está certinho. É essa parte aqui do alinhamento aqui, com relação aos 50 milímetros aqui. Então, vamos clicar aqui também, deixa eu acertar mais um pouquinho, puxar aqui, ó. A gente clica aqui, né? E pronto. Agora sim, a peça está tanto alinhada aqui, né, por essa distância, né, nessa dimensão aqui, dos 25 milímetros, quanto dos 50 milímetros. Agora é interessante também a gente clicar aqui, né, porque aí, né, essa peça vai ficar bem no centro distribuído aqui, porque ela ainda não chegou na parte de baixo, tá bem realmente chegou aqui, passou um pouquinho, mas vamos acertar agora. Vocês vão perceber que na hora que a gente clicar aqui, ela vem aqui para baixo, né? Olha lá, tá vendo? Então ela vai ficar bem certinha no centro aqui, e é bem fácil fazer alinhamento, né? É só selecionar as peças, né? Tanto a peça da madeira aqui, né, que a gente está fazendo, que é a parte amarela, quanto a gente colocar também essa parte vazada. E agora o que a gente tem que fazer, né, para terminar aqui? Vamos selecionar de novo as duas peças, tá? Então a gente vai usar aqui o Shift, olha lá. Selecionamos essas duas peças, né? Tanto o cilindro quanto essa caixinha aqui de baixo. E nós vamos pedir para fazer o que? A fusão. Agora a gente vai, né, solicitar. Espera aí um pouquinho, deixa eu voltar de novo. Vamos clicar nessa peça, vamos clicar na outra peça, tá? E vamos pedir para fazer essa parte aqui de agrupar. Pronto. Muito bem, quer dizer que quando a gente agrupou a peça aqui, agora, o que aconteceu quando a gente agrupou, né, essa parte vazada com essa outra parte aqui, que é a parte, deixa eu voltar um pouquinho, a gente vai ter condições de ver, né,
que agora nós temos uma peça vazada. Então, essa peça aqui, né, essa peça que a gente chegar mais perto um pouquinho, olha só. Aqui, o que está acontecendo aqui? A peça está ainda, né, ela está para o meio aqui. Então a gente tem que levantar essa peça. Então a gente já sabe como é que faz isso, né? É só clicar aqui e ir levantando, né? Aí ela já está para cima do plano da base da nossa plataforma aqui. Vamos trazer para cá. E aí, vamos chegar mais perto, Vocês podem perceber que nós temos uma peça vazada, né? Olha lá, ela passa, tá vendo? Então, esse cilindro serviu exatamente para a gente fazer o vazamento dessa peça. Então, a gente vai usar tanto a caixa quanto o cilindro quando a gente precisar fazer esse tipo de corte, esse tipo de vazamento aqui. Bacana? Então tá interessante, né? E agora a gente vai ter que fazer o quê? Colocar essa peça, né, na parte de cima aqui. Antes, porém, nós vamos trazer aqui, vamos colocar aqui os parafusos. Então, vamos lá. Lembrando que são 2 parafusos, um em cada extremidade, que eles têm 3, né, centímetros, né, assim, de comprimento. E aí eles vão passar 2 centímetros aqui, vão ficar 2 centímetros acima, como, né, mostra o desenho. Eu vou colocar aqui de novo o desenho para ficar fácil, tá vendo? Então a gente já tem essa base aqui, o que falta para a gente é colocar só essa parte aqui de cima do parafuso. A gente vai fazer isso no outro vídeo. Valeu!